Estamos de volta. Desafios para proteger quem luta por direitos. Essa é a conversa de hoje no Melhor e Mais Justo. Estão aqui com a gente Márcio Santos, da Coordenação Nacional do Movimento do Sem Terra, o MST, e Júlia Lima, integrante do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que ia voltar imediatamente com perguntas dos internautas que enviam perguntas durante a gravação do programa. Então, vou cumprir a minha promessa e já voltar com uma pergunta da Clarisete Queiroz. Ela diz o seguinte: temos hoje representantes que possam estimular o povo que dorme em berço esplêndido e fazer valer a democracia, ou temos que esperar as eleições de 2018? É possível agrupar, reunir os grupos de resistência para formarem uma ampla rede de forças progressistas? Júlia. Olha, os representantes que temos neste atual momento no Congresso, na verdade, estão legitimando bastante a situação de violência, né? A gente estava comentando no bloco anterior sobre como o Estado tem um papel muito fundamental de omissão nessas situações, mas tem um papel bem ativo também, né? Então, lembrar também a atuação da bancada ruralista, da mudança de legislações, por exemplo, para a garantia de territórios indígenas, quilombolas, e o quanto isso influencia... Permitir grilagem, permitir reverter demarcações de terras indígenas, são legislações que estão rodando no Congresso Nacional, e claro, não é bom a gente manter, não generalizar, porque quando a gente está falando essa representação no Congresso, é essa base, digamos, do governo que tem sustentado um governo ilegítimo, postiço, que não precisa mais dizer ou repetir, né? Então é uma maioria do Congresso Nacional, embora haja lá uma minoria de gente se debatendo, de representantes se debatendo para fazer uma representação adequada, cidadã, próxima aos interesses e à construção do bem comum, democrática, mas infelizmente hoje é uma minoria no Congresso Nacional, tá certo? Exatamente. Mas eu gostaria mais de frisar a segunda parte da pergunta dela, que é com relação à mobilização social com relação a isso, né? Acho que o comitê é um grande exemplo disso, né? Uma rede de movimentos e organizações que atuam aí em diferentes frentes de direitos humanos, mas que têm entendido essa lógica da proteção e da resistência como prioritária para resistir a essas situações e buscar também que o Estado atue de maneira direta nesses conflitos, né? O comitê tem se articulado em torno da proteção em rede. Eu acho que essa é uma questão muito importante para todos os movimentos do campo terem em pauta, como é que a gente pode se articular, pensar ajudas internacionais, se articular mesmo regionalmente, enfrentar essas situações. Então, acho que também tem muita coisa acontecendo fora da esfera institucional, né? E se as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque o programa fica depois disponível na internet, quisessem participar dessas entidades, dessas mobilizações, tem como buscar, tem como entrar, como é que faz? Sim, o comitê ele é uma rede desses movimentos e organizações, então ele pressupõe essa institucionalidade, né? Mas a gente tem tentado produzir muitos materiais, trazer mais insumos para discutir essa questão da violência contra defensores. A gente lançou recentemente um portal, uma plataforma na internet. Cujo endereço é? comitêddh.org.br. Então, está aqui embaixo na tua tela, comitêddh.org.br. Essa mesmo. E aí a ideia dessa plataforma não é só sistematizar as situações de violência, mas também ter essa outra frente de como a gente lida com isso, né? Então, várias das produções dessas organizações, movimentos que compõem o comitê com relação à proteção, com relação à produção de comunicação, que é um tema bastante importante e bastante relevante nas situações de violência, né? A gente tem vários dos conflitos legitimados por muitos veículos de comunicação, muitas vezes alinhados ou pertencentes mesmo aos perfis de violadores. Mas existe também outros materiais para pensar como os defensores podem também expor a sua visão, contar melhor como essas situações estão acontecendo, produzir mesmo informação a respeito dessas situações. E aí esse portal tenta reunir um pouco
desse material todo. Tem também todas as denúncias que a gente já fez para os organismos internacionais, ONU e OEA. Eu acho que é um importante instrumento de cobrança também, né, para que esses organismos atuem mais, tenham um papel mais ativo no nosso país. Enfim, também algumas informações sobre memória mesmo desses defensores, quem eram, aonde aconteceram esses casos, que eu acho que é um ponto bem importante também para a gente frisar, né? Trazer essas histórias por trás de todas essas situações. Então, já vou com outra pergunta que tem a ver com isso, quer dizer, se há movimentos, importantes movimentos no campo e na cidade de resistência a esse desmonte, a essa inflexão reacionária, conservadora, de retrocessos de direitos no Brasil, eles precisam engrossar muito para fazer frente ao tamanho dos ataques que a nossa frágil e jovem democracia tem sofrido, tá certo? E ainda mais num país cuja estrutura, como você disse, Márcio, é historicamente, né, secularmente, de manutenção e aprofundamento de desigualdades, né, e para isso, inclusive, de muita violência. O Eduardo Selga, que já tinha feito uma pergunta antes, do Rio de Janeiro, faz mais uma, tem a ver com isso, por isso que eu fiz esse preâmbulo aqui. Ele diz: a justiça ainda existe no campo e nas periferias, o que mostra que o Estado trabalha para uma determinada classe social. É possível justiça social ou conciliação de classes se a elite não abre mão de sua selvageria? Olha, emendando um pouco com a Júlia falou, eu acho que estamos numa situação muito delicada, mas poderia ser pior. Graças aos movimentos, às organizações sérias, democráticas que foram construídas nesse período democrático, nesse curto período democrático brasileiro, como você frisou, elas, apesar de toda a avalanche que vem para cima da gente, acho que ainda nós conseguimos botar o pé em algumas coisas, né? Poderia ser pior. O projeto dessa ala extremamente conservadora que chegou ao controle central do Estado é muito maior do que a gente está assistindo. O projeto deles é mais, digamos assim, é mais nefasto do que aquilo que a gente assiste. Do que a gente já viu. Tem mais coisas por vir. Tem mais coisas. Né? O que está freando um pouco isso ainda é a resistência popular. Claro, é suficiente? Não é suficiente. Né? Nós precisamos engrossar e tentar dar musculatura. Precisa engrossar porque com essa capacidade de resistência que a gente tem, que a gente demonstrou, ainda é impossível de segurar toda essa avalanche que está vindo para cima da gente, de reforma trabalhista, reforma previdenciária, né, retrocesso nas demarcações, retrocesso na reforma agrária. Só para congelamento dos investimentos sociais. Dos investimentos públicos. Né? Então, tudo isso foram derrotas acachapantes, mas poderia ser pior, na minha opinião. Né? O que eu acho que está o desafio? Porque ainda a classe trabalhadora, no seu conjunto, a sua grande maioria, ainda está imóvel, está assistindo, tentando compreender o que está acontecendo, na minha opinião. Porque foi um processo de anestesiamento da participação popular também, um pouco da herança dos governos progressistas, de centralizar toda a vida política brasileira no Estado, quando, na verdade, historicamente, a gente entendeu que a ação política das classes subalternas tem que ser nas ruas. Quando você centraliza no corpo do Estado, você tira o protagonismo das camadas populares. Então isso vai levar um tempo, temos que ter paciência também. Mas eu não tenho dúvida que, pelo grau de mazelas que está sendo provocado contra a classe trabalhadora, essa classe vai reagir, cedo ou tarde. Já tem alguns indícios, né? Por exemplo, o próprio acampamento do Sem Teto aqui de São Bernardo já é um pouco do indício. Com mais de 7 mil famílias. Mais de 7 mil famílias. Essas famílias não vão para a lona porque gostam ou porque acharam bonito. Né? Pelo contrário, é uma situação de mazela social, onde não tem mais perspectiva de levar a vida da forma que estava levando. Então, esse é o primeiro sintoma, digamos assim, que vai ocorrer na cidade e vai ocorrer no campo. Né? Então, cabe aos lutadores sociais, à militância social, à militância democrática, perceber esses movimentos, mesmo que tímidos, mas potencializar esses movimentos. E não desanimar. Né? E não desanimar. Porque, na minha opinião, se não tiver, digamos assim, uma contenção popular disso tudo que está sendo projetado por essa elite, a situação brasileira pode chegar a ser pior. Podemos chegar a passos largos e num curto tempo numa situação de barbárie no Brasil. E a barbárie não é bom para os trabalhadores, não é bom para o conjunto da sociedade. Uma situação de barbárie, ela é
aquilo Sequer para a elite, né? Ou para parte da elite. Você destrói qualquer possibilidade de construção de um sentido de nação, digamos assim. Você deflaga as classes sociais numa situação que nenhuma nem outra consegue apresentar um projeto de nação. Então isso é muito grave, na minha opinião. Então, acho que os setores populares brasileiros têm uma tarefa enorme, que é derrotar esses projetos neocoloniais, extremamente conservadores, de abertura para o capital internacional, de abertura para o imperialismo, de extração absoluta da capacidade de força de trabalho da sociedade brasileira e tentar de entrega das nossas riquezas, enfim, né? tentar construir a água para a Coca-Cola, Petrobras para as petroleiras internacionais, totalmente. A Renca para as mineradoras internacionais, as terras brasileiras sendo vendidas para os estrangeiros. Então, no curto tempo, acho que a gente tem que tentar reverter isso aí, para não ser pior para as futuras gerações. Que a tendência é essa, as futuras gerações pagar um preço altíssimo por isso que está correndo agora. Eu acho que não está perdido. Acho que a batalha está apenas começando. E a elite brasileira tem que tomar cuidado porque a batalha para a classe trabalhadora é a longo prazo. A gente não tem perspectiva de reverter a curto prazo, mas a longo prazo a batalha está dada. Um ponto importante, acho, dessa batalha também é lutar pelo direito de lutar. Isso. Uma questão que tem agravado muito também essa situação é a criminalização da luta, né? Então, não só a criminalização, como a repressão, né? Acho que no cenário mais urbano a gente tem um resgate mais forte aí de como funciona, como tem funcionado essa repressão, né? Nesse caso, a repressão policial propriamente, de uma polícia militarizada, herança da ditadura militar e que responde a esse conservadorismo tacanho, cuja a institucionalidade política acaba representando, né? A gente vê isso em São Paulo muito fortemente, no Rio de Janeiro, em vários estados. Exatamente. Tá. Mas, para além desse aparato policial repressor nos protestos urbanos, a repressão na luta do campo também tem se intensificado muito, né? Então, tem tanto uma esfera aí de um novo quadro legislativo que criminaliza uma série de maneiras de movimentação e manifestação. Tem uma série já de ativistas e defensores que estão criminalizados. O MST tem um caso emblemático nesse sentido. Mas é muito importante que se garanta esse direito de mobilização, esse direito de resistência, e que isso eu acho que é uma tarefa também que extrapola aonde esses conflitos estão acontecendo e que envolve a sociedade, né? Como um todo, exatamente, né? Que tem que lutar para não perder mais esse direito, né? Para não tomar mais esse revés na nossa democracia, que hoje é de fachada, né? É um verniz democrático que está apenas encobrindo um período, espero que apenas um período, e ainda que essas questões sejam processuais, que a gente consiga, no mais curto espaço de tempo possível, recuperar uma democracia, ainda que cheia de falhas, precisando ser radicalizada, aprimorada, ganhar maturidade institucional, etc., mas que a gente possa recolocar um mínimo de dinâmica democrática, né? A Natividade Sobrinho, de Caçapava, interior de São Paulo, pergunta, essa é uma resposta rápida, é uma curiosidade dela, em qual estado do Brasil houve mais violência e por quê? Tem dados sobre isso? Fala, Júlia. Mais violência contra defensoras e defensores, né, de direitos, contra ativistas. Eu queria trazer mais de um estado só para também trazer uma questão maior do que isso. Os estados onde as violências mais acontecem são na chamada Amazônia Legal. Rondônia, Maranhão, são violências totalmente relacionadas a tudo isso que a gente estava discutindo aqui, de modelo desenvolvimentista, mas também do agronegócio que tem tensionado muito as situações aí, e uma grande participação ativa do Estado nessas violações, né? A gente teve recentemente o massacre de Pau d'Arco, Pará, no Pará. O estado do Pará é um. Também nessa região da Amazônia Legal. Onde 10 trabalhadores rurais foram assassinados, 9 homens e uma mulher, onde a polícia, na verdade mais de uma polícia, né, polícia civil e militar, tiveram papel ativo, foram as forças que executaram esses trabalhadores, né. Acho que, na verdade, o caso até de Pau d'Arco é inédito porque essa mobilização toda das organizações, acho que também trazer dessa maneira otimista, essa resistência mesmo dos movimentos, conseguiu mobilizar muito rápido e visibilizar muito rápido a situação de Pau d'Arco. Isso foi muito crucial para manter as provas, para mostrar a atuação das forças de segurança nessa violência, para cobrar os órgãos de estarem lá, né? Então o Ministério Público é
uma peça-chave aí em realmente fazer com que as investigações de Pau d'Arco caminhem, mas ainda assim a gente tem familiares e outras pessoas desse assentamento que estão em situação de risco, que compõem, inclusive... estão sob ameaça. Estão sob ameaça, alguns tiveram que sair do território. E o caso de Pau d'Arco, inclusive, compõe uma lista que o comitê lançou recentemente de mortes anunciadas, né? Então, a gente entende que é importante sistematizar e mostrar os casos de violência, mostrar em que regiões eles acontecem mais, mas também evitar, pensar medidas em evitar que novas mortes aconteçam, né? Então, nesse sentido, a gente lançou uma carta política do comitê, a gente fez um seminário, um encontro nacional, umas semanas atrás, para discutir um pouco linhas de atuação política, como enfrentar essas situações. E essa carta traz 15 casos de situações onde a violência tem vitimado muito defensores, pessoas já foram assassinadas, então a gente está falando principalmente de comunidades indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais. Isso está disponível lá no portal. Tudo no comitê.ddh.org.br. Exatamente. Muito decorei já. Mas tem também violências urbanas, né, relacionadas à periferia, totalmente de acordo com essa análise que o Márcio fez de como as situações se relacionam, né? Existe um caso, por exemplo, de um quilombo na Bahia, que após repetitivos ataques, onde mais de 6 quilombolas foram assassinados, uma comunidade que era composta por 42 famílias, hoje tem menos de 30. E essas famílias, com certeza, buscando sair dessa lógica de violência, acabam se inserindo em outros conflitos onde muitos direitos também são violados. Então, as situações se relacionam bastante. Bom, nosso tempo está acabando. Tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar, então, para o Márcio, que é um comentário, digamos, um pouco perplexo, da Ângela Regis. Ela diz: o Jango quis fazer reforma agrária e, entre aspas, morreram ele. Foi morto porque, entre outras coisas, quis fazer reforma agrária no Brasil. Esses avanços sociais, enfrentarem a estrutura agrária, a estrutura de mando, a estrutura de poder no Brasil, tão verticalizada, tão na mão, né, de uma pequena elite, né, hoje financiarizada, hoje neoliberal, mas que já foi colonial, neocolonial, como você disse, e tal, e que implica que interesses internacionais e atores internacionais com interesses diretos no Brasil, via suas corporações e os governos, atores nacionais, seja do agronegócio, da mídia, sobretudo hoje dos setores bancários e financiarizados, dos governos, da política e assim por diante, das empresas, né, de várias empresas e tal, olhando para esse cenário, qualquer governo que tente fazer reforma agrária terá um destino como o do Jango, ou mesmo como o do presidente Lula, que está sendo abertamente, quer dizer, hoje sem nenhum tipo de tentativa de disfarçar, né, perseguido pela Justiça de Curitiba, pelo judiciário totalmente elitista, seletivo e conservador no Brasil. Quer dizer, um negócio maluco, com as exceções de praxe, sem fazer generalizações, mas o poder e as decisões no campo do judiciário, seja lá na primeira instância, na segunda instância ou no Supremo Tribunal Federal, a gente vê totalmente partidarizado, fazendo política e fazendo uma política em defesa de interesses da elite, né? Então não tem jeito? Jeito tem, na verdade, né? Mas o problema é que, digamos assim, o alicerce da sociedade brasileira, ela desde, digamos assim, a chegada dos portugueses aqui e o povoamento do território brasileiro se deu através dessa estrutura, né? Que o Caio Prado chamava do tripé colonial, né? Que era a produção em larga escala de monoculturas, com vistas ao mercado externo, sobre mão de obra escrava, barata, precarizada, assim por diante, né? Então, essa estrutura é muito difícil mexer. Digamos assim, o Jango, ele nem tinha muita intenção de mexer nessa estrutura. O que ele queria era um desenvolvimento mais equitativo do Brasil. E ele sabia que para levar o desenvolvimento para o interior do Brasil, não seria as indústrias, seria de outra forma, seria através da reforma agrária, que era preciso mudar essa estrutura fundiária brasileira arcaica para oxigenar o desenvolvimento econômico, né? Mas ele se chocou diretamente com essa elite oligárquica brasileira. E aqui, Tuto, a gente não tem tempo para esmiuçar tudo, mas a gente, inclusive, pesquisas acadêmicas, tanto da geografia como da economia, da história,
apontam que a propriedade fundiária no Brasil, a parte legal, aos moldes coloniais, é a parte litorânea. O interior do Brasil foi tudo surrupiado, roubado pelas grandes oligarquias agrárias. A Marcha do Café aqui em São Paulo, por exemplo, foi uma marcha de roubo de terra, né? Então, esse discurso ideológico o avanço de que o sem terra do agronegócio no Brasil é sujo de sangue. É sujo de sangue. E até mesmo, isso eu estou falando da oligarquia cafeicultora, mas se a gente pegar o moderno agronegócio, por que 49 dos 61 assassinatos que tiveram em 2016 ocorreram na Amazônia Legal? Porque esse arco do desmatamento, na verdade, é o arco do roubo das terras públicas, né? Produzido pelo agronegócio, pelo movimento do agronegócio. Porque, por exemplo, a família Maggi, ao invés de escoar a produção de soja deles pelo Porto de Paranaguá, prefere escoar pelos rios da Amazônia. Não é só por uma questão de logística, é para abrir as fronteiras agrícolas para nova expansão dessa produção latifundiária baseada no agronegócio. Então, quando esse arco da expansão do agronegócio vai adentrando sobre comunidades tradicionais na Amazônia, ele vai pelo braço armado, assim como foi aqui nos cafezais paulistas. O que eles fizeram com os caigangues aqui no interior de São Paulo foi mais ou menos nesse nível. Primeiro vai a Winchester, depois vai o trem e depois vai a chamada civilização, né? Então, o que ocorre nesse processo atual na Amazônia Legal é muito parecido com o que ocorreu no passado. O que eu quero dizer, é impossível mudar? Não. O que, digamos assim, nos falta é, primeiro, uma organização popular, de fato, um envolvimento da sociedade brasileira. E olha que na década de 80, no fim da ditadura militar e no começo do período democrático, quem defendia a reforma agrária não era só os camponeses, eram os operários do ABC, eram os operários de Minas Gerais. Por quê? Porque tinha um nível de politização maior, porque os conflitos da ditadura levou a uma formação da consciência muito importante. Os operários tinham consciência que a salvação, inclusive, deles passava pela reforma agrária no campo. Então, o que a gente precisa é dar esse novo estalo de consciência de que a sociedade brasileira urbana adote a causa da reforma agrária não como uma causa do sem terra, mas como uma causa de afirmação deles próprios, da cidade mesmo, né? Porque se você tem a perspectiva de democratização do campo, a vida na cidade seria muito melhor. Não só do ponto de vista alimentar, mas do ponto de vista do próprio ar que respira, da qualidade das águas, da qualidade dos transportes, do desinchaço do meio urbano, que assistiu da violência urbana, inclusive. Da violência urbana, enfim. Então a reforma agrária hoje, ela não é um problema do sem terra. Quando a gente enxerga a reforma agrária como um problema do sem terra, a gente está ajudando que o sem terra seja criminalizado. A gente tem que entender a reforma agrária como uma causa estrutural da sociedade brasileira e que, se ela for levada a cabo algum dia, e oxalá que seja, ela vai resolver 70% ou mais dos problemas de toda a sociedade brasileira. Da estrutura brasileira. Obrigado, Márcio. Júlia, desculpa, o nosso tempo acabou. Eu só queria lembrar, para terminar e para me despedir de vocês, que isso que o Márcio está falando, nós temos, a gente não pode esquecer, o impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, 50% dos votos vieram da bancada do agronegócio. Isso. 50 e poucos % dos votos que salvaram o Temer da investigação no STF vieram do agronegócio. O preço que se paga é que toda a pauta, o preço que eles cobram, e o preço que a sociedade paga é que toda a pauta do agronegócio está sendo aprovada a toque de caixa no Congresso Nacional. Desde grilagem de terra até revisão de demarcação de terra indígena, até possibilidade de fazer mineração em área de proteção, até vender o nosso território, até fazer ampliação das fronteiras agrícolas sob o peso da morte, do assassinato no campo com a conivência do Estado. Esse assunto é gravíssimo, a gente não pode fechar os nossos olhos e tem que continuar lutando para um dia voltar a ter condição de colocar em xeque e alterar essa correlação de forças no Brasil. É um processo, não se muda 500 anos de exploração em alguns poucos anos. A gente vai ter muito caminho pela frente, mas essa é uma pauta que a gente não pode abrir mão se a gente quiser ter um país, porque não dá para ser um país nas condições em que o Brasil está hoje. Vinha começando a avançar e a gente tinha esperança de continuar avançando e os retrocessos são enormes.
Nós temos que parar, cessar os retrocessos e retomar a possibilidade de fazer desse país um verdadeiro país. Agradeço muitíssimo ao Márcio, à Júlia e, claro, a você que nos acompanhou até aqui. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento na internet. Forte abraço!